Queridos filhos e filhas, hoje venho lhes falar sobre um tema muito importante e que merece a nossa reflexão: o cuidado com o corpo físico, um templo que Deus nos concedeu para a nossa jornada terrena. Sou vovó Maria Joana e, com o amparo dos ensinamentos espirituais, quero lhes trazer uma palavra de orientação e carinho. No Espiritismo, aprendemos que o corpo físico é um instrumento valioso para a evolução do espírito. Através dele, temos a oportunidade de vivenciar experiências, superar desafios e aprender lições importantes. Mas, para que possamos cumprir com nossos propósitos, é essencial cuidar bem dessa morada temporária. E isso inclui buscar a ciência e os recursos médicos sempre que algo não estiver em harmonia. Filhos, muitas vezes, ao sentir um mal-estar ou perceber algum sintoma em nossos corpos, temos a tendência de ignorar, minimizar ou até mesmo recorrer exclusivamente à prece, acreditando que a espiritualidade suprirá todas as nossas necessidades. A prece, sem dúvida, é um recurso poderoso e nunca deve ser desconsiderada, mas é importante lembrar que Deus nos deu a ciência e os profissionais de saúde como instrumentos para nosso cuidado. Negligenciar esse recurso é, muitas vezes, negar uma ajuda divina que se manifesta na Terra. Vocês já ouviram falar que a fé sem obras é morta? Pois bem, isso também se aplica à nossa saúde. Não adianta apenas orarmos por um corpo saudável se não buscamos compreender e tratar as causas dos problemas. A medicina, guiada pela inspiração divina, nos oferece diagnósticos e tratamentos que ajudam a restaurar a harmonia do nosso organismo. Portanto, queridos, visitar um médico é um ato de amor próprio e também de gratidão a Deus pela oportunidade de cuidado. Gostaria de compartilhar com vocês um exemplo que ilustra bem o que estou dizendo. Muitas pessoas sofrem com zumbidos nos ouvidos, uma condição que pode parecer pequena, mas que afeta profundamente a qualidade de vida. Esse som incômodo, que pode variar entre apitos, chiados ou outros ruídos, não surge por acaso. Ele pode ser um aviso do corpo de que algo não está bem, como problemas de audição, hipertensão ou até mesmo questões emocionais como o estresse. Imaginem uma mãe que, ao ouvir o choro de seu filho, busca compreendê-lo para atender à sua necessidade. Assim também deve ser o nosso relacionamento com o corpo. O zumbido, assim como qualquer outro sintoma, é uma forma de comunicação. Ele está nos dizendo que algo precisa de atenção. Ignorar esse chamado ou buscar apenas soluções espirituais sem o suporte da medicina pode nos levar a um desequilíbrio ainda maior. Certa vez, uma filha querida procurou-me em pranto por causa de um zumbido que a atormentava. Ela acreditava que era um problema espiritual e desejava apenas passes e preces. Orientada pelos mentores espirituais, sugeri que procurasse um otorrinolaringologista para avaliar o problema. Para a surpresa dela, o zumbido era causado por uma perda auditiva inicial que poderia ser tratada com aparelhos auditivos e algumas orientações sobre alimentação e repouso. Hoje, essa filha vive em paz, agradecida por ter unido a ciência à espiritualidade. Meus queridos, nós, espíritos encarnados, estamos sujeitos às leis do plano material. Assim como precisamos de alimento para o corpo e de sono para recuperar as energias, também precisamos da medicina para lidar com as questões de saúde. Muitas doenças têm causas físicas que exigem tratamentos adequados. Negligenciá-las é como fechar os olhos para a luz que Deus colocou em nosso caminho. Outro ponto importante é compreender que o sofrimento físico pode ter origens diversas. Em alguns casos, trata-se de expiações,
provas necessárias para o progresso do espírito. Mas, mesmo nesses casos, é nosso dever buscar o alívio através dos meios disponíveis, pois Deus não deseja nosso sofrimento desnecessário. Ao procurar a ajuda de um médico, estamos colaborando com a própria espiritualidade na busca pela cura e pela harmonia. Lembro-me de outro caso que gostaria de compartilhar. Um irmão sofria de dores intensas nas articulações e, por acreditar que era um resgate espiritual, recusava-se a procurar ajuda médica. Com muito carinho, expliquei-lhe que as provas espirituais não excluem a necessidade de ação. Convencido, ele finalmente buscou um reumatologista e descobriu que tinha artrite reumatoide, uma condição que pode ser controlada com medicamentos e terapias. Com o tratamento adequado, esse irmão recuperou sua mobilidade e, mais do que isso, compreendeu que Deus atua através de múltiplos caminhos. Queridos, a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira cura é aquela que abrange corpo e espírito. Por isso, é importante unir o cuidado material ao espiritual. Enquanto seguimos os tratamentos indicados pelos médicos, também devemos nos fortalecer com preces, passes e a prática do Evangelho no lar. Esse equilíbrio entre os planos material e espiritual nos conduz à verdadeira saúde, que é a paz de consciência e a harmonia interior. Devemos também lembrar que a prevenção é uma forma valiosa de cuidado. Realizar exames periódicos, adotar uma alimentação equilibrada, praticar exercícios e cuidar da saúde mental são atitudes que demonstram respeito pelo corpo que nos foi confiado. Assim como cuidamos de uma planta para que ela floresça, devemos cuidar de nosso corpo para que ele possa nos servir bem nesta existência. O zumbido nos ouvidos, que mencionamos anteriormente, é apenas um exemplo de como pequenos sinais podem indicar grandes necessidades. Além das questões físicas, ele pode estar relacionado a fatores emocionais e espirituais. Muitas vezes, o estresse, a ansiedade e a falta de equilíbrio interior podem manifestar-se em forma de sintomas físicos. Nesse sentido, buscar ajuda profissional e ao mesmo tempo cultivar a paz de espírito é essencial para uma cura completa. A espiritualidade também nos ensina a sermos instrumentos de ajuda uns para os outros. Se conhecemos alguém que sofre com algum problema de saúde, seja ele físico ou emocional, podemos oferecer nosso apoio, encorajando essa pessoa a buscar ajuda médica e oferecendo nossas preces. O amparo e o carinho são formas de espalhar a luz divina e fortalecer nossos laços como irmãos de jornada. Não posso deixar de lembrar que o amor é a base de tudo. Quando cuidamos de nosso corpo, estamos praticando o amor por nós mesmos. E quando incentivamos nossos entes queridos a buscarem ajuda médica, estamos praticando o amor ao próximo. Esse amor é um reflexo do amor divino, que se manifesta em cada um de nós. Queridos filhos e filhas, venho hoje, mais uma vez, compartilhar com vocês uma reflexão sobre a importância de cuidarmos bem do corpo, esse templo sagrado que Deus nos concedeu para a nossa existência terrena. Sou vovó Maria Joana, e com o amparo da espiritualidade maior, desejo trazer-lhes palavras de incentivo e orientação para que possam trilhar essa jornada com equilíbrio e saúde. No Espiritismo, aprendemos que o corpo é a vestimenta temporária do espírito. Ele é um instrumento precioso que nos permite evoluir através das experiências e provas que enfrentamos na Terra. Assim como um artesão cuida de suas ferramentas para que possa realizar sua obra, devemos cuidar de nosso corpo para que ele possa nos auxiliar na realização de nossos propósitos. É fundamental compreender que o corpo e o espírito estão interligados. O que afeta um,
inevitavelmente, repercute no outro. Quando negligenciamos o cuidado com o corpo, permitimos que ele se torne vulnerável a doenças e desequilíbrios que podem dificultar nossa caminhada. Por outro lado, quando cuidamos bem de nossa saúde, contribuímos para que o espírito tenha condições favoráveis para se manifestar plenamente. Meus filhos, não se enganem pensando que a espiritualidade suplanta a necessidade dos cuidados materiais. A prece, os passes e as vibrações positivas são importantes, mas também é indispensável buscar o amparo da ciência médica, que é uma expressão da sabedoria divina. Deus inspira os médicos, os cientistas e todos os profissionais de saúde para que possam auxiliar a humanidade na busca pela cura e pelo bem-estar. Lembro-me de uma história que vivi acompanhando uma querida irmã que sofria de um mal-estar constante. Ela acreditava que seu problema era puramente espiritual e buscava apenas passes e orientações no centro espírita. Certo dia, sugeri que ela procurasse um médico para investigar a origem de seus sintomas. Para surpresa dela, foi diagnosticada com diabetes, uma condição que poderia ser controlada com a alimentação adequada e medicação. Com o tratamento correto e o apoio espiritual, ela recuperou sua vitalidade e compreendeu que Deus atua por meio de várias frentes. Vocês já pararam para pensar em como o corpo é uma máquina perfeita? Cada órgão, cada célula, trabalha em harmonia para garantir que possamos viver e nos expressar. No entanto, essa máquina precisa de cuidados constantes. Assim como não deixamos de abastecer ou fazer a manutenção em um veículo, não podemos negligenciar os sinais que nosso corpo nos dá. Um exemplo muito comum é o zumbido nos ouvidos. Muitas pessoas enfrentam esse incômodo sem buscar uma solução adequada. Esse sintoma, que pode variar entre apitos, chiados ou outros sons, pode ser um alerta para diversos problemas, como hipertensão, perda auditiva ou até mesmo questões emocionais como ansiedade e estresse. Procurar um otorrinolaringologista ou outro profissional de saúde é essencial para identificar a causa e buscar o tratamento adequado. Certa vez, uma jovem veio até mim, aflita por conta de um zumbido constante. Ela acreditava que se tratava de uma questão espiritual e queria apenas receber passes. Orientada pelos mentores, sugeri que procurasse um especialista. Com o diagnóstico, ela descobriu que sua condição estava relacionada a uma tensão muscular na região do pescoço, causada pelo excesso de horas em frente ao computador. O tratamento físico, aliado à prece e ao relaxamento espiritual, trouxe-lhe grande alívio. Meus filhos, essa história nos mostra como o corpo e espírito precisam estar em sintonia. Quando cuidamos de nossa saúde física, estamos criando as condições ideais para que o espírito também se manifeste de forma equilibrada. A negação da ciência ou a ideia de que tudo é puramente espiritual é um equívoco que pode atrasar nosso progresso. No entanto, cuidar do corpo vai além de tratar doenças. A prevenção é uma demonstração de respeito por esse presente divino. Uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios, o sono reparador e a gestão do estresse são atitudes que demonstram amor por nós mesmos. Quando escolhemos cuidar bem do corpo, estamos também colaborando com os planos espirituais, pois um espírito encarnado em um corpo são pode realizar mais facilmente as tarefas que lhe foram confiadas. É importante também compreender que o sofrimento físico, em alguns casos, faz parte das provas que escolhemos antes de encarnar. Essas provas têm o objetivo de nos ajudar a crescer e evoluir. Contudo, isso não significa que devemos aceitar passivamente a dor.
buscar alívio e tratamento faz parte do aprendizado. Deus nos quer em harmonia, e a cura é muitas vezes uma oportunidade de compreendermos melhor a nós mesmos e aos outros. Lembro-me de um irmão que sofria com problemas cardíacos e relutava em procurar ajuda médica, acreditando que tudo fazia parte de um resgate espiritual. Com muito carinho, expliquei-lhe que a aceitação das provas não implica na renúncia à busca por melhoria. Convencido, ele procurou um cardiologista e iniciou um tratamento que não apenas prolongou sua vida, mas também lhe deu mais qualidade para viver e amar aqueles ao seu redor. Meus filhos, nunca se esqueçam de que o amor é a chave para tudo. Amar a si mesmo inclui cuidar do corpo com zelo e responsabilidade. Amar o próximo inclui incentivá-lo a buscar ajuda quando necessário, oferecendo apoio e compreensão. Esse amor reflete a luz divina que habita em cada um de nós e nos une como irmãos. Outro ponto que desejo destacar é a importância da saúde mental. Muitas vezes, nós nos concentramos apenas no corpo físico e esquecemos que as emoções e os pensamentos também impactam nossa saúde como um todo. A ansiedade, o estresse e a tristeza podem se manifestar no corpo em forma de doenças ou sintomas. Buscar ajuda psicológica, quando necessário, é um ato de coragem e sabedoria. Não estamos sozinhos em nossas lutas, e Deus sempre coloca em nosso caminho aqueles que podem nos ajudar. A espiritualidade nos ensina também sobre o valor da energia que emitimos e recebemos. Quando nos envolvemos em pensamentos positivos, em preces e em atitudes construtivas, estamos colaborando para o bem-estar de nosso corpo e espírito. Por outro lado, sentimentos como raiva, inveja e tristeza prolongada podem fragilizar nossa saúde, abrindo espaço para desequilíbrios. Por isso, meus filhos, cultivem o amor, a gratidão e a alegria como parte do cuidado consigo mesmos. Não posso deixar de mencionar a importância do Evangelho no lar como um recurso de fortalecimento espiritual e harmonização da família. Reunir-se regularmente para estudar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus é uma forma de renovar as energias e manter o equilíbrio entre corpo e espírito. Lembrem-se de que um ambiente harmonioso contribui para a saúde de todos que ali convivem. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem especial para aqueles que sofrem com zumbidos ou qualquer outro problema de saúde. Não percam a esperança. Procurem os profissionais de saúde, sigam as orientações dadas e mantenham-se conectados com a espiritualidade. Deus está sempre ao nosso lado, sustentando-nos em todos os momentos. E lembrem-se de que, assim como o sol volta a brilhar após a tempestade, a harmonia também pode ser restaurada em nossas vidas. Que possamos todos cuidar bem de nossos corpos, respeitando e valorizando essa obra divina. Sou Vovó Maria Joana, e estarei sempre por aqui, torcendo e orando por cada um de vocês. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.